Em 1993, o Brasil passou por um plebiscito para escolher qual a forma de governo querer. Parlamentarista, presidencialista ou a monarquia. E Barbalha foi a única cidade no país a escolher o rei como chefe de Estado. Aqui, duas famílias defendem esse direito. A família Sampaio e a família Calou. Nós vamos conversar com alguns membros dessas famílias para entender o porquê. O Eugênio é da família Calou. Ele e o pai, o seu Maché, visitaram inclusive a família real em Petrópolis. É isso mesmo? Isso mesmo. Aqui estamos nós. E como é que vocês foram recebidos lá pela Alteza? Eles estiveram primeiro aqui em Barbalha. Na época, você falou, na época do plebiscito, 93. E estiveram aqui também em 2012, né? Também. Aí meu pai, monarquista, meu pai era muito instruído, gostava muito de história, ele era muito conhecimento da história. E o pai dele foi prefeito, na época monarquista, aqui no Brasil, e ele comparava os dois sistemas de governo. E diante do que a gente vê hoje no Brasil como Estado, né? Ele sempre Eu sou uma pessoa que não tenho muito de pesquisa na área, mas ele, por gostar muito, ele explanava muito para nós, os filhos. Acabou influenciando a família Influenciando. Inclusive você está com a camiseta da Holanda, que da tem Holanda. Um sistema de governo e que deu certo. O que vocês querem. Que nós queremos. Como a Inglaterra, né? Deu certo. Mesmo depois de 130 anos do fim do Império, ainda é possível encontrar pessoas que defendem a sua volta. Como o seu Iônio. Ele pertence à família Sampaio, tem 76 anos e trabalha na loja da família, que existe desde 1865. Essa loja de 1865, ou seja, antes do fim do Império, né? Antes do começo da República. E o senhor defende a ideia da volta à monarquia? Defendo. Por quê? Por que o senhor acredita que seria melhor? Quando meu pai me convidou para vir para cá, o presidencialismo, né? E eu passei, acho que uns 3 meses ainda em Fortaleza, estudando, mas quase sem estudar. Então eu visitei muito a Biblioteca Pública do Estado e a Biblioteca do Partido de Representação Popular. E fui estudar mais as coisas do Brasil. Então, aí comecei a ver que a monarquia, inclusive lá dentro do PRP, que tinha integralistas como Denizar Macedo, que era cratense, e era também a favor da monarquia. Então foi me induzindo aquilo. Eu fui lendo e fui vendo que realmente o regime republicano com esse voto universal é muito falho. Principalmente quando o país não tem muito assim uma civilização, né? E aí eu fui vendo que então a monarquia seria a maneira. Mas a monarquia, não a monarquia inglesa, onde está lá o rei só para a rainha, só para atrair turistas e etc. Mais nada. Eu não queria uma monarquia participativa. Que ele seja um poder moderador. Isso é que eu defendo. Aí teria um parlamento? Tem um parlamento, tem um primeiro-ministro e o rei ou o imperador é um poder moderador, exerce um poder moderador. Quando o parlamento está se desviando, quando o primeiro-ministro, então ele aconselha, ele vai para a televisão e diz que deve ser corrigido isso e aquilo e tal. E ele não toma medidas nenhuma para governar. Ele não legisla, ele não é chefe de governo. Ele é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Né? Entendi. Chefe de Estado, mas então é isso. Mas neste caso, só para ficar mais claro aqui, existe um parlamento, né? Tem um primeiro-ministro. Que se não tiver ido bem, o monarca vai lá e tira. Até que o parlamento eleja outro. Perfeito, Mas quem é que escolhe o parlamento nesse caso? É o voto universal mesmo. Então o voto universal ficaria... Continuaria a mesma coisa. Tiraria só a figura do presidente e colocava um monarca. É isso? Tá certo, então. Aí eu só acredito... Aí onde tem exatamente, cai um problema na humanidade toda, que eu vejo a humanidade hoje meio complicada, os países, a situação, por exemplo, de repente um país entra em crise, a China todo dia, há pouco era lá em cima e agora está em dificuldades. Os Estados Unidos teve também em 2008, crise econômica e tal. Quer dizer, tudo isso é falta dos maus governos. Tudo isso é falta dos maus governos, fruto dos maus governos. E o parlamento também
é eleito pelo povo e também comete os mesmos erros. Mas acho que talvez com a educação, e o parlamento não é um só, são vários, né? Aqui no Brasil acho que são quase 700, 600 e muito, né? Então, sempre no meio desses 600, será que não tem nem 10%, nem 15% bom? Que pense. É isso. Para estreitar ainda mais essa relação com a monarquia, em 2012, Barbalha recebeu a visita do príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Agora nós vamos entrevistar outro membro da família Sampaio, um jovem advogado e professor, o Giuseppe. Bom dia. Olá. Tudo bem, Giuseppe? Tudo bem, Rodrigo? Vamos conversar? Vamos sim. Vamos lá. Pois não, fica à vontade. Licença. A monarquia brasileira não foi uma experiência muito agradável, né? Do ponto de vista administrativo. Não, há bastantes questionamentos sobre isso, né? Então, essa é a versão que os republicanos contam, né? A versão que está nos livros de história, nos livros escolares, mas a versão não é exatamente essa. Claro, como todo regime, como todo sistema de governo, passa por problemas, né? Mas essa, vamos dizer assim, não é a versão mais aceitável, tá entendendo? Qual a diferença, por exemplo? É evidente que isso é claro. Quem escreve a história é quem está no poder. Claro. Você está dizendo que essa é uma questão de defesa republicana, a história que a gente estuda nos colégios, né? Mas tem alguns pormenores na história que deixam a monarquia muito fragilizada. Como, por exemplo, quando a família real vem em 1808, né, Dom João VI, que ele estabelece uma série de funções, Certo. cria bancos, correios, o jornalismo, na verdade, ou a imprensa de uma forma geral, começa a existir, coisa que era proibido antes. E eu acho que o ponto crucial para esse, eu acho que inclusive reflete um pouco nessa confusão público-privada que a gente tem hoje no Brasil, né? Que é a apropriação do cargo público. Exato. A monarquia, na verdade, vendia esses cargos públicos. Olha, o Dom João ele veio ao Brasil, né, fugido, estava passando por um problema grave na Europa, a família teve que fugir para o Brasil, né? Mas o que eu quero me pegar não é exatamente em cima do Dom João VI. A monarquia brasileira ela começou a partir da independência, com Dom Pedro I, né? E se nós formos ver essa questão da apropriação do cargo público, você vai ver que na República isso se dá de uma forma bem mais contundente. Por exemplo, durante todo o reinado de Dom Pedro II, se eu não me engano, o salário dele era 67 contos de réis. Logo após a proclamação da República, o salário do presidente, do Marechal Deodoro da Fonseca, foi para 120 contos de réis. O dobro. Quase dobrou, né? Nós estamos no centro de Barbalha. Aqui se tornou vila em 1846 e cidade em 1876. E para entender essa relação das pessoas com a monarquia, eu convidei o professor de História, José Ferreira. Tudo bem, professor? Tudo bem. Nascido aqui, Exatamente. 51 anos de idade. Isso. Por que o senhor acha que as pessoas de Barbalha escolheram a monarquia em 1993? A receptividade da cidade em função pela monarquia, ela consiste em decorrência do seu processo histórico de ocupação e colonização. No surgimento da cidade, o município pertencia ao então Vila do Crato, município do Crato. E a partir do momento em que Barbalha se institucionaliza politicamente como vila, a administração da vila passou a ser realizada pelo padre Pedro Castro e Silva, que era ao mesmo tempo o primeiro vigário do município. Nós sabemos que nesse período existia uma forte interatividade entre o clero e a Igreja Católica, o clero e a Igreja Católica junto com a monarquia, condicionado pelo sistema de padroado, onde a Igreja Católica era uma instituição vinculada ao Império, inclusive nomeava os vigários e os gestores, né, para tomar de conta das almas, né, no sentido espiritual. Inclusive, o Palácio 3 de Outubro, que está aqui atrás, né, é o nosso pano de fundo,
é do Império, né? Mas antecipando o mesmo Palácio de Outubro, né, a fixação da tendência monarquista em Barbalha, ela é gestada a partir do padre Pedro Ribeiro, que ele era monarquista, absolutista, tinha vínculo com o então imperador e ao mesmo tempo passava a encarnar na cidade o poder político e eclesiástico. Nós já ouvimos a família Calu, a família Sampaio e um historiador. E o povo? O que é que você acha, Vandão, aí? Você prefere república? E você, o que você acha? Presidente, primeiro-ministro ou rei? Eu preferia rei. Rei? E você? Presidente. Presidente? Já temos aqui 2 republicanos e um monarquista. Tudo que vier para mim tá bom. Qualquer um deles. Pelo menos nessa enquete rápida as opiniões estão equilibradas. Daí você me pergunta, os Calus e os Sampaios estão errados? Eu prefiro que os livros de história respondam.